Fala galera, aqui os meninos de Fora da Vila mais uma vez. Eu sou o Carlos. Eu sou o Danilo e hoje nós estamos finalmente naquele dia de pré-jogo da Libertadores. Então, dessa semana de treinamentos do Diniz, a primeira semana de trabalho efetivamente do Diniz, o Santos já está na Bolívia e se prepara para enfrentar o The Strongest amanhã, 7h15. Então, vamos falar um pouco do nosso pré-jogo e também de algumas notícias que acabaram movimentando esse período do Santos. Primeiramente, o Santos registrou reforços, finalmente, aproveitando que estamos neste período sem transfer ban, porque o normal do Santos para o torcedor agora é ter transfer ban. O Santos já acostumou o torcedor assim. Então é até estranho que nós não estamos com transfer ban, então nós podemos registrar jogadores. E o Santos registrou 3 jogadores que, na verdade, já estavam treinando no time e não podiam ser registrados pela questão do transfer ban. E são eles o volante Victor Braga, que ficou famoso porque ele parece o Sidor, então é o Sidorfzinho da Vila aí. Um lateral esquerdo, que é da base, o Nathan Pereira. E o atacante Juan, que é com W, R-W-A-N, que era do Flamengo de Guarulhos. Então, lateral esquerdo e volante, que são duas posições que nós estamos bastante carentes no nosso elenco. E o atacante Juan, que com a saída do Soteldo pode ser que ganhe espaço e que teve, pelo menos do que eu ouvi de quem acompanha mais a base, ele é um atacante bastante promissor, este Juan. Então, reforços, esperamos que sejam reforços, né? Mas contratações registradas novas para o elenco do Santos. Eu tava até conversando com o Danilo quando a gente viu essa notícia aí do registro dos jogadores, que o lateral esquerdo é bacana, né? Porque é uma posição de necessidade, mas que até agora todas as opções que o Santos tem ou já teve no elenco, nenhuma serviu para ser a sombra do Felipe Jonathan, ou pelo menos um reserva decente, né? Então vamos torcer bastante aí para o Nathan Pereira é, ter sido bem avaliado, que ele possa demonstrar e a gente ter pelo menos tranquilidade de, numa necessidade, a gente não ter aquele desespero de tá, e quem que joga? Vai Copete, vai Giamota, vai um zagueiro, que a gente viu ano passado muito. Então vamos torcer para que ele dê certo, vamos torcer para que todos deem certo, né? Porque são bem nas posições que a gente tem bastante carência, né? Só faltava ter registrado meia também e pronto, né? Registrava todas as posições que o Santos está precisando nesse primeiro momento. Então, torcer para que eles possam crescer, que eles possam desenvolver junto com o Fernando Diniz e, quem sabe, virar opção aí para o decorrer da temporada. Além disso, o Danilo puxou a semana do Fernando Diniz, então foi a primeira semana que o Fernando Diniz teve de treinos no Santos. Foi uma semana cheia, né? Porque o Santos só jogou pela Libertadores e agora vai jogar amanhã pela Libertadores novamente. Então, acredito que, fora o que ele conseguiu influenciar no único treino que ele deu antes do jogo contra o Boca, e a gente sabe que os jogadores avaliaram muito bem aquele pré-jogo, porque ele foi participativo. A jogada do gol dizem que tem o dedo dele, que foi treinado, que ele pediu para dar opções naquele posicionamento. Tem uma característica do Pirani sair, abrir espaço para o Pará. O Pirani abriu na ponta direita para o Pará poder cortar por dentro para fazer a jogada que acabou originando o gol do Felipe Jonathan. Então tem toda ali alguma coisa que o Diniz já está colocando em prática e vamos ver se ele vai lá e arregaça a porra, né? Que é um dos motes aí que ele trouxe no vídeo, que marcou, e espero que seja uma marca positiva, que a gente possa de repente transformar isso até em camiseta, o Santos ganhar uma grana e vender aí talvez uma frase bacana de um treinador que vai fazer um trabalho positivo. Porque a gente sabe, se o cara fizer trabalho positivo, vira camiseta, né? Se não fizer, daqui a pouco a gente nem quer saber, né? Então, agora a gente teve uma semana, o Diniz não vai estar na beira do campo por ter sido expulso contra o Boca amanhã, na altitude, e o Santos fazendo aquele planejamento que a gente já falou. O Santos está em Santa Cruz de la Sierra, que fica a 400 metros do nível do mar, e vai subir a 3.600 metros em La Paz no dia do jogo, que é para tentar atenuar o efeito da altitude. E aí, para esse jogo, a gente está sem o Marinho, que não viajou, e eu acredito que ainda faz parte daquele processo de recuperação física ainda lá de trás. Eu acho que está dando uma arrastada e daí estão tendo precauções com ele, porque a temporada ainda é grande, a gente tem o ano inteiro de jogos. E o Alisson está de volta, que é o grande reforço, provavelmente para jogar no lugar do Vinícius Balieiro, e aí jogando no meio de campo com Alisson, Giamota e Pirani.
Então, se dentro da normalidade, o Alisson talvez comece jogando, talvez ele entre no decorrer do jogo. A gente ainda não sabe. O que indica são os treinos, e no treino o Alisson treinou como titular, por isso que ele está na escalação momentânea. Mas a gente tem que pensar, né? Questão física, altitude, tá voltando, de repente o treinador opta por ser mais conservador, segura ele, coloca no segundo tempo, de repente até para quem sabe ajudar a gente a segurar uma vantagenzinha, tomara que a gente possa ter isso, trazer boas notícias amanhã. Então, nós precisamos de quantos mais jogadores tivermos à disposição. Amanhã vai ser um jogo bastante complicado, porque além da altitude, a previsão do tempo para La Paz é de 1 grau. Então, para dificultar a vida dos jogadores do Santos, que já não estão acostumados, porque Santos não é uma cidade tão fria, é, ainda vamos ter que enfrentar não só a altitude, que já é bastante cruel, bastante debilitadora, como também o frio, que para quem pratica esporte tende a ser um pouco mais difícil de respirar. E na altitude é muito mais difícil de respirar. Você soma as duas questões, vai ser uma situação, se desenha uma situação bastante difícil para o Santos, que pode ter uma boa situação se conseguir uma vitória ou mesmo com um empate, porque a gente fica meio que na expectativa do jogo contra o Boca Juniors do Barcelona. É na quinta-feira o jogo, então o Santos já vai assistir o jogo dos rivais de grupo sabendo o que é que precisa acontecer lá. Mas para a torcida santista, o melhor seria torcer para o Barcelona de Guayaquil. O Santos vencendo ou empatando ficaria à frente do Boca, e é o que nós podemos conjecturar atualmente. Mas seria muito importante que o Santos conseguisse essa vitória na altitude, fora de casa. E como eu disse no outro vídeo, o que eu espero do Diniz, do trabalho do Diniz e desse elenco é que eles aprendam com as experiências anteriores. Então, o Diniz já enfrentou a altitude no jogo, treinando o São Paulo na Libertadores do ano passado, e viu o time dele perder no segundo tempo, mesmo contra um time muito mais fraco tecnicamente. Então, eu espero que o Diniz tenha trabalhado muito bem dentro da própria experiência dele, para que o time jogue com inteligência. O Santos não pode entrar no tipo de jogo que privilegie o aspecto físico, porque o físico vai ser o que mais vai ser debilitado. O Santos precisa ter a noção da posse de bola e de que vai faltar oxigênio depois. E aí eu espero que o Diniz e os jogadores que já tiveram lá, e aí talvez o Alisson seja de fato importante também para conscientizar os jogadores mais jovens, como o Ângelo, o Pirani, o Kaique, que não estiveram nos jogos da Libertadores da altitude do Santos do ano passado, que o Alisson talvez seja essa pessoa que mostre para os garotos, que fale com eles sobre como se deve correr na altitude. Lembrando que o Santos, a última vez que enfrentou o The Strongest, conseguiu um empate com 1 a menos, foi em 2017. E desse time, o Copete estava no time, foi titular como lateral esquerdo, eu acredito, porque o Bruno Henrique era o titular da ponta e, inclusive, foi expulso. E o Jean Mota entrou no decorrer da partida. Então, são esses jogadores que também têm esse papel de ensinar e conscientizar os mais jovens de como enfrentar esse outro adversário tão difícil que é os 3.600 metros. E mudando de assunto, trocando aí, mas voltando para um assunto que a gente já falou, a gente falou de transfer ban. O torcedor cientista está sempre na expectativa, né, de entrar num transfer ban de novo, e a gente está vendo notícias aí que não são novas, mas a gente agora tem um fator novo, né? Tem chance do Santos entrar em mais um transfer ban. O presidente Rueda mesmo já mencionou, acho que umas 2 ou 3 vezes essa possibilidade. E essa é por conta da transferência do Gabigol para a Inter de Milão. E a gente não tem nenhum problema com a Inter de Milão, nosso problema é com o Barcelona. E qual que é o problema? O Barcelona pagou alguns milhões de euros para o Santos, na época em que o Gabigol era jogador do Santos, para ter preferência na contratação do Gabigol. O que Na significa... verdade, era um dos elementos do contrato de quando eles compraram o Neymar. Isso. Vinha Nossa. vinculado, a venda do Neymar foi vinculada a uma preferência do Barcelona para contratar o Gabigol. Então já é um rolo que é muito mais antigo e muito mais problemático.
É verdade, né? Era uma cláusula do contrato do Neymar. Quando o Neymar foi para o Barcelona pediu a preferência, pagou, né, um dos valores. Lembrem-se que foi feita uma engenharia enorme para o Barcelona poder desembolsar menos dinheiro e pagar menos imposto também. E com isso, uma das cláusulas era ter preferência na contratação do Gabigol. O Gabigol foi para a Inter de Milão e a única coisa que o Santos precisava fazer era: a Inter de Milão está oferecendo X milhões. Vocês querem igualar ou cobrir essa proposta? E o Barcelona responderia sim ou não. E com isso o Santos não teria problema nenhum. E hoje nós temos problema porque o Santos não fez isso. O Santos não informou o Barcelona do desejo da Inter de Milão e se concretizou. Então o Santos quebrou uma cláusula contratual e hoje nós devemos dinheiro da multa dessa cláusula contratual. Aí você pode perguntar, e o dinheiro do amistoso do Barcelona que nunca aconteceu? Pois é, o amistoso nunca aconteceu mesmo e nunca vai acontecer. O que acontece é que expirou o prazo que o Santos podia requerer na justiça o dinheiro desse amistoso, e que era maior do que o valor que está sendo cobrado. Então, hoje, a gente corre o risco de receber um transfer ban por parte do Barcelona na FIFA, por conta de um dinheiro que a gente só não mandou um e-mail avisando do que estava acontecendo, e não podemos mais ter o dinheiro do amistoso que nunca aconteceu, que a gente esperou, né? A gente queria que acontecesse, né? O legal seria ver o Barcelona aqui no Brasil jogando na Vila, nossa, ia ser sensacional e basicamente também não aconteceu e a gente não pode mais requerer esse dinheiro. O que tem de novo? Tudo isso aí já é fato antigo. O que é o fato E só novo falando hoje? que de valores, só para ter mais noção, a cláusula previa uma multa de 3 milhões de euros caso o Santos não informasse o Barcelona. E isso, na época, era um valor X, porque a cotação do euro estava menor. Hoje já está batendo 19, quase 20 milhões de euros. Esses 3 milhões, 20, quase 20 milhões de reais. E o Santos poderia acionar o Barcelona pela não realização da partida amistosa no Brasil em 4,5 milhões de euros. Então, o Santos, se bem trabalhado, poderia não estar devendo 3 milhões e receber 4 milhões e meio. Mas gestões antigas nos levaram a uma situação bizarra em que o Santos não mandou um e-mail simples, e isso causou uma dívida de 3 milhões de euros, quase 20 milhões de reais, e perdeu o prazo para cobrar o amistoso, que gerariam 4,5 milhões de euros. Então, a incompetência reina, e agora Cara, vamos dar um passo adiante nessa história. cara, cara, eu tô rindo de nervoso, sabe, cara? Dá uma raiva, porque, cara, são situações ridículas, ridículas. Departamento jurídico do Santos, departamento financeiro, sabe? Quem cuida de grana, quem cuida dessa parte jurídica, que acompanha contrato, cara, é só colocar o lembrete na agenda, sabe? Tipo, todo mês, dia, sei lá, dia 19, pisca lá e fala, lembra do amistoso que não aconteceu, pronto. Lembra da cláusula. Cara, são coisas, bom, eu não quero falar, vamos falar do fato novo. O fato novo é o seguinte, o Santos acionou um cara para fazer o meio de campo, literalmente, que é o Deco. E por que isso? Porque o Deco tem uma boa relação com o presidente eleito do Barcelona, o Laporta, com a Laporta. E daí a ideia é que o Deco consiga negociar com o Laporta uma forma de evitar o transfer ban. Porque o Santos estava tentando conversar com o Barcelona e o Barcelona estava de portas fechadas. E a gente tem que entender dois problemas. Primeiro, o momento político do Santos, que ainda não é bom, que está se reestruturando, e o momento político do Barcelona, que é terrível, e que também está se reestruturando novamente. Então existe uma dificuldade de comunicação porque não é prioridade. Não é prioridade para o Barcelona atender o time do qual eles têm um dinheirão para cobrar, cara. Vão na FIFA, acionam e esperam entrar o dinheiro. E o então o Santos acionou o Deco, espera que o Deco, com o bom relacionamento que ele tem com o presidente, consiga resolver de alguma forma. E o que está sendo ventilado é de o Santos dar preferência para o Barcelona em alguns jogadores. Aí, no caso, é só uma preferência o que está sendo noticiado, tá? Então, assim, dentro de uma situação normal, bacana, porque você está dando preferência. Você fala assim, ó, então vamos negociar. Essa preferência desse cara vale 1 milhão de euros, você vai bater 1 milhão da preferência do Kaique. O que acontece? Se alguém fizer uma proposta pelo Kaique, o Santos avisa o Barcelona e o Barcelona fala: quero cobrir, eu quero o Kaique no meu time. Então, não tenho dinheiro ou não quero o jogador, tudo bem, mas seria negociado.
O problema é o seguinte, o Deco é empresário de jogadores. E aí, Danilo, o que você me diz disso? É aquela coisa. No mundo do futebol, ninguém faz nada de graça. Ninguém tá aí para ser bonzinho, ninguém Não tá tem aí almoço porque grátis. é legal, não tem almoço grátis. E aí, o que a gente pode entrar numa questão é de se resolver um problema agora para se afundar mais depois. É fato que o Barcelona não tá bem, ele tá com dívidas muito grandes, assim, até meio que um escândalo no mundo esportivo espanhol, principalmente, porque o Barcelona veio de manter o Messi, de temporadas muito boas e um dos grandes times atuando na Europa, e de repente surgiu essa situação que o Barcelona está numa crise política, numa crise financeira, e com isso é um time que não vai dar sopa para uma incompetência que nem a do Santos. E aí entra o Deco, que é agenciador de jogadores, ele é sócio de um outro empresário muito forte nos Jorge bastidores das Andrade. contratações, Jair Andrade, e, e com certeza ele não está nessa de bonzinho, ele não está nessa de legal, e certamente ele vai levar, se ele conseguir resolver essa situação para o Santos, ele vai levar muita grana nessa história e o Barcelona também vai se dar muito bem. Então, assim, o Santos está pagando pelos erros cometidos. Não tem muito o que discutir. Assim, a incompetência das gestões anteriores levaram o Santos a estar com o Pires na mão para quem puder ajudar. É, E a verdade é que ninguém vai ajudar de graça. Então, talvez o Santos consiga se livrar dessa possibilidade de transfer ban, o que, pelo que nós vimos nessa última temporada, não é assim uma grande coisa, já que o Santos não tem dinheiro para contratar e normalmente contrata mal. Então, se livrar do transfer ban não é assim a melhor das situações do universo. E a gente já está meio que acostumado com o transfer ban. Mas é ótimo que nós não estejamos no transfer ban por uma questão de moral, de dignidade, de poder reforçar o elenco, de poder trabalhar essas situações. Eu só fico preocupado de verdade com o que é que o Santos vai oferecer para resolver essa situação. Como você disse, podem ser prioridades de compra, o que é algo tranquilo, você vai lá e se você não for absolutamente incompetente, envia um e-mail respeitando a cláusula dos jogadores que você está vendendo, mas também pode ser o que já foi feito antes, que é a questão de direitos de jogadores da base. Isso o Santos já fez em algumas gestões passadas, de você oferecer promessas da base, direitos das promessas da base para, cobrir dívidas, para fazer negociações. Então é sempre preocupante, porque daí a gente não tem nem o que fazer com relação a trabalhar contratos. Não existe mais contratos. Os direitos já são do outro time. E essas promessas que o Santos está vendo surgir podem nem chegar a fechar algumas temporadas. Diferente do Rodrigo, que foi embora cedo, mas ainda o Santos teve uma capacidade de negociação de falar, ó, nós queremos esse tanto aqui da multa, que foi um valor bastante alto para a época. E queremos, enfim, na nossa negociação, a gente exige que ele fique pelo menos mais um ano e meio, esse tipo de condição, esqueça, não vai mais ter, porque a hora que o time que é detentor dos direitos falar eu quero esse jogador agora, um abraço, acabou. Então, assim, é importante que o Santos tente resolver essa situação e só não consigo dizer, afirmar, cravar que é bom que o Deco esteja no meio desse rolo. Mas é esperar para ver o que é que vai acontecer. Talvez seja uma situação, uma solução de curto prazo que gera um problema a longo prazo. Mas não podemos afirmar nada ainda. o que me incomoda, assim, assim, o que me incomoda é o Deco ser agenciador de jogadores e a gente ter que pedir ajuda para um cara que ele tem muito interesse. Porque como o Santos não tem dinheiro, cara, se você puder negociar
um 10% ali de direito que você obrigue o cara, e hoje os direitos federativos eles não podem estar na mão de terceiros, porém você sempre pode pagar isso em forma de comissão. Então, se você pegar e falar assim, pô, eu te 10% do valor da venda do, do Pirani, seja lá para quem for e quando acontecer. E aí o cara já tem, e a gente, em vez de receber o valor total que a gente tem direito, a gente tem que pagar uma parte pro Deco, porque tá tentando resolver um problema de agora, é bem o que o Danilo falou, tem horas que a gente não vai ter bala na agulha para negociar, a gente simplesmente vai ter que abrir as pernas porque foi fechada uma negociação para resolver um problema de agora. O Santos não costuma contratar bem, isso é uma verdade, né? A gente tem muito jogador aí que passou pelo Santos ou que ainda está no Santos, apesar de nem treinar com o elenco principal, que é tudo roubado. Mas é importante o transfer ban não existir para o time por uma questão de moral, por uma questão ética e principalmente para a gente poder trazer algum reforço pontual de uma necessidade. Então, em alguns momentos, por mais que o jogador não seja espetacular, às vezes a necessidade do time faz com que a gente tenha que trazer um ou outro jogador para ver se o jogador vai render dentro do elenco do Santos e para suprir um cara que às vezes sofreu uma lesão e não vai voltar tão cedo e a gente não tem outra peça igual que tem a mesma característica. Então, o Santos precisa disso para ter margem de manobra, para não poder ficar dependendo só de formação. Hoje, o que acontece dentro do Santos, a gente forma jogadores que acabam subindo mais relativamente cedo para o time de cima e relativamente entende que vai muito da maturidade de cada jogador. Então, um jogador com 16 mais maduro profissionalmente, e às vezes tem jogador que vai estourar com 26, 27. Então, depende, assim, o que a gente está falando não é de certas categorias, mas os jogadores começam a pular etapas e logo estão no time de cima. Isso enfraquece as categorias que estão abaixo. Porque daí começa a ter que subir jogador para suprir esse cara que estava lá fazendo espaço. Aí o que acontece? As categorias de base começam a ficar mais fracas e não vai ter toda essa fartura que a gente está tendo por algumas décadas, né? O Santos tem uma formação de jogadores muito boas há algumas décadas já, só que a gente corre o risco de isso começar a ficar escasso. E a gente não ter jogadores tão bons quanto os que a gente tem hoje. Talvez a gente tenha bons jogadores, mas talvez não segure uma bucha e não traga a qualidade que a gente tem hoje no elenco com as peças que estão subindo e dando conta. Então a gente tem que pensar em longo prazo, tem que pensar estrategicamente e resolver esses problemas. E assim, é provável que apareçam mais problemas esse ano ainda. A gente tem muito problema para resolver. O Rueda está encarando de frente, isso é positivo, é uma das coisas positivas que a gente pode falar do Rueda. A gente vê que o Rueda está tentando equacionar dívidas, está tentando pagar os jogadores em dia para não ter problema de rescisão de contrato, para não ter jogador insatisfeito. Ele está fazendo o que ele pode com as armas que ele tem, com as ferramentas que ele tem à disposição. Mas, de vez em quando, pode aparecer alguma coisa ou outra que ficou para trás e que ele vai ter que encarar de frente e resolver de alguma forma. Então, gente, paciência, esse ano é complicado. Ano passado já era para ter sido, mas não foi atípico. Era para ter, a gente já era para estar sofrendo desde o ano passado, como estamos sofrendo agora. E vamos torcer muito para que as pessoas sejam, para que os profissionais que estão lá hoje sejam competentes e consigam entregar, e para que a gestão seja o mais profissional possível e consiga melhorar a situação do Santos. Como eu já falei várias vezes aqui, esse ano é ano de reconstrução, reestruturação. A gente vai começar a ver resultado da gente estar numa situação financeira melhor depois de 2 ou 3 anos. Peguem os exemplos que temos no Brasil. Peguem Grêmio, peguem Palmeiras, peguem Flamengo. Cara, foram 2, 3 anos, às vezes 4, sofridos para hoje os caras estarem na bonança. E são times que realmente estão na bonança. Então, se a gente tiver um pouco de paciência, é lógico, eu não estou pedindo ninguém aqui para concordar que o time não está jogando nada. Se o time não estiver jogando nada, a gente tem que cobrar mesmo. Mas o que a gente pede é paciência com a parte administrativa e financeira, que em algum momento isso vai retornar de forma positiva para a gente, até porque qual que é o próximo passo? O próximo passo, cara, se você não equacionar dívidas e se atentar ao lado financeiro, é você virar o Cruzeiro, cara. Alguém aqui quer virar o Cruzeiro? Ninguém. Cara, eu tenho certeza que o pior dos times não quer falar, eu quero ser o Cruzeiro hoje. Ninguém quer. A gente não quer ser Cruzeiro, a gente não quer ser Botafogo, a gente não quer ser Vasco. O Cruzeiro é o pior cenário, mas assim, são outros dois times que estão com dificuldades muito grandes e que vão ter muita dificuldade para sair disso. O momento de atacar isso talvez já tivesse sido lá atrás.
talvez 5, 6, 10 anos atrás, se a gente já tivesse pensado dessa forma, hoje a gente estaria lá brigando com os times de cima até financeiramente. E hoje, então, assim, o quanto antes a gente puder atacar e resolver, melhor para a gente ter um futuro mais tranquilo e mais competitivo, para que a gente possa estar sempre disputando títulos e não ser só porque a base sempre revela, mas sim porque a gente também tem condições, às vezes, de tirar um jogador-chave do adversário, trazer para a gente e esse cara virar um dos nossos destaques, que é uma coisa que o Santos não faz, sei lá, eu nem lembro quando foi a última vez que isso aconteceu. Então, gente, bola para frente, vamos esperar aí que as coisas vão melhorar. Amanhã a gente faz o pós-jogo, espero que com boas notícias. E é isso aí, gente. Bora, Peixão, vamos para cima deles. Isso. E só para terminar, então, falando sobre como que foi o nosso fim de semana de futebol, não teve masculino, mas teve a base e teve o feminino, né? A base está jogando o Campeonato Brasileiro Sub-17, perdeu o primeiro jogo de 4-0 fora de casa contra o Atlético Paranaense, mas venceu o Sport jogando na Vila Belmiro por 2-0 nesse sábado. Foi um gol, teve uma grande atuação do Matheus Lima, que é um jogador de 15 anos. Ele marcou um gol e deu uma assistência para o volante Ian fazer o segundo gol. O Santos meio que se reabilita, está agora na sexta colocação do grupo B. Se não me engano, classificam 6 mesmo. O grupo é de 10. Não, acho que classificam 4 no grupo de 10. Daí eles fazem os cruzamentos com o outro grupo. Então o Santos está em sexto. É um grupo bastante difícil, tanto que o Santos já enfrenta o Internacional na próxima semana, no próximo sábado. E falando das sereias, que estavam vindo daquela derrota doída para o Flamengo, foi bastante difícil. O Santos pegou, as sereias pegaram o Palmeiras, foi na Vila o jogo também, e conseguiram um empate com uma grande atuação da Michelle. Foi um jogo movimentado, o Santos acabou tendo algumas boas chances, teve uma boa jogada da Kathleen com a Cristiane, mas acabamos não conseguindo marcar os gols e no final do jogo o Palmeiras demonstrou assim, mais qualidade e aí a Michelle se mostrou à altura do desafio, conseguiu segurar o 0 do placar delas também. E o Santos, as sereias voltam a campo às 3 horas do próximo sábado contra o São José na Vila Belmiro, possivelmente com a transmissão gloriosa do nosso querido Maicujo da CBF. Então, esse é o nosso rolê. Essa semana, depois do jogo do Santos, do profissional masculino, então, menos jogos para acompanharmos. É isso, pessoal. Acompanhe a gente, continue aí seguindo. A gente sempre vai comentar aí as notícias, o que está aparecendo, dar uma perspectiva de quem está olhando de fora, uma perspectiva aí com muito clubismo, pois santistas somos, mas com o olhar aí de quem está de fora da Vila. Somos meninos da Vila, um abraço. Abraço, pessoal. E amanhã, depois do jogo, a gente deve fazer um pós-jogo aqui. O Santos amanhã deve ir com o mesmo time que jogou a última partida contra o Boca, com a diferença que talvez o Alisson volte. Então, talvez o Alisson entre no lugar do Balieiro. Se entrar, o time vai ser com essa diferença. Se não entrar, o time é o mesmo que era João Paulo, Felipe Jonathan, Luan Pérez, Kaique e Pará. Balieiro ou Alisson, vamos ver. Mas imagino que o Giamota continue, porque teria a opção de colocar 2 volantes de ofício, mas acho que tanto o Balieiro quanto o Alisson são melhores de primeiro volante, e o Giamota não está fazendo um trabalho tão ruim. Então, Balieiro, Giamota, Pirani, Caio Jorge vai continuar como centroavante, tenho plena convicção disso. O Marinho não vai, então Ângelo na direita e Lucas Braga na esquerda. Esse é o time do Santos que deve entrar em campo amanhã. Vamos esperar para ver quem entra, se Alisson ou se Balieiro. Eu aposto no Alisson, acho que ele vai ser uma liderança melhor para o time. E é isso. Vamos torcer pelo Santos. Amanhã é um jogo muito importante, muito difícil. E depois do jogo, estamos aqui para lamentar ou comemorar o nosso desempenho. Um abraço a todos e para cima deles, Santos. É isso. Tchau, tchau, gente. Obrigado.